Então vamos começar então a entender essa situação. Recapitulando aqui. Vamos lá. Fabinho Soldado, executivo de futebol, na terça-feira tinha ido lá para Florianópolis, pegou o voo e foi conversar com o Dorival Júnior. Sim. Projeto esportivo na mesa, Dorival topou, beleza. No dia seguinte, sempre chega um outro dia, foram conversar sobre a questão financeira. E ontem paramos aqui nessa atualização. Hoje já tiveram várias notícias, colegas também apurando e algumas informações diferentes aí, algumas versões diferentes. Então vamos por aqui. Como é que está essa negociação? Corre o risco de melar ou está caminhando bem, Hernan? Vamos lá. Não, pela minha apuração, não há fim de negócio ou Dorival fora da negociação. Até o presente momento, 2h05 da tarde, não tem nenhuma situação em que coloque o Dorival longe do Corinthians, nesse momento. Muito pelo contrário, o que eu tenho é que o Dorival Júnior aceitou as condições do Corinthians, aceitou o projeto esportivo, e eu quero trazer aqui uma linha do tempo, né, muito curta. Terça-feira, Fabinho Soldado apresenta o projeto esportivo para o Dorival, onde eles conversam sobre estrutura, jogadores, CT, dia a dia, preparação física, departamento médico, tudo que envolve a estrutura do Corinthians. É o projeto esportivo, o que vai disputar, o que tem chance, o que tem mais chance, onde pode correr, a situação da Sul-Americana. Tudo que envolve o universo Corinthians dentro de campo e dia a dia de trabalho foi apresentado ao Dorival. O Dorival falou, ótimo, ponto, o time é um time competitivo, chegaram a um acordo de que é um time que dá para ser campeão, mas aí na janela iam discutir outros reforços, beleza, ponto. Dia seguinte, à noite, jantar, Fabinho Soldado se reúne também com o empresário do Dorival. E aí, essa conversa de ontem à noite, num jantar, foi para alinhar questão financeira, questão de tempo de contrato, e é importante a gente falar que o tempo de contrato acertado até 2026, final de 26, que é o final do mandato do Augusto Melo no Corinthians. Tudo certo, tudo caminhando para isso, faltava um último ajuste, né? Aquele final, bateu o martelo. Seria hoje, ou pode ser hoje, deve ser hoje. Só que não com a presença do Fabinho ali em Florianópolis. Por quê? Porque ele voltou por causa do jogo. Isso não quer dizer que o fato dele ter voltado sem uma resposta, que o Dorival está fora. Não, óbvio que o Fabinho queria voltar com o Dorival, entre aspas, na mala. Mas acabou não acontecendo porque as negociações elas se arrastam um pouquinho mais, precisa conversar aqui, conversa ali, e o Dorival respeita muito os processos de quem trabalha com ele. O empresário dele é da família dele, o Edson Codor, né? É parente do Dorival. Então, assim, é uma coisa que eles estão lá, eles têm o tempo deles. Essa conversa deve acontecer hoje. Não há nenhum ponto que impeça o Dorival de assumir por ter pedido salário milionário, por ter mudado forma de salário ou questão financeira. Não há nenhuma questão que envolva o filho do Dorival, que é o auxiliar dele, o Lucas Silvestre, que prefira outro clube, no caso São Paulo. Não existem situações que extra, fora de bastidor, que deram ruim na negociação. Então segue na mesma. A questão é muito mais Corinthians definir e bater esse martelo logo, porque o Fabinho fez todo o trabalho que precisava ser feito, do que propriamente algo que implique o Dorival. É um processo natural para que as coisas se acertem, né? E a gente já falou isso diversas vezes, que um contrato não é tão simples, né? São várias cláusulas, tem que debater uma série de coisas, envolvem várias áreas, tem as áreas do Corinthians também, é jurídico, é financeiro, enfim, é todo um processo. Samir, já te chamo para a nossa conversa também, para entender quais são as suas apurações nesse sentido. Como que foram essas últimas conversas? O negócio continua caminhando bem? E essa questão salarial que foi muito falada, tem sido falada no noticiário. O Dorival realmente pediu muito acima do que o Corinthians estava esperando pagar? Ou não é bem assim? Suas informações também corroboram aqui com o que o Hernan está contando para a gente. Você disse que é um processo natural. O problema é quando, né, aquilo que não é natural envolve uma negociação. É isso que o Hernan falou, né? A expectativa do acerto, ela ainda existe, e principalmente por parte do Dorival Júnior. Eu conversei com pessoas ligadas ao Dorival. O Dorival quer muito comandar o Corinthians e ser técnico do Corinthians. Se depender do Dorival, ele vai assinar o contrato hoje. O problema é que o Augusto Melo está sofrendo pressão
de investidores que já o ajudaram na campanha para ele se eleger presidente do Corinthians e também já ajudaram em contratações no Corinthians. Então, são investidores que têm outro nome. Eles têm o Luiz Castro e mais um outro nome que é mantido em sigilo. Eu não consegui confirmar esse outro nome. Até tenho já um nome, mas eu prefiro tomar mais cuidado e confirmar com outras fontes. Mas o Luiz Castro, é certeza, é um nome desses investidores. O Augusto sofre pressão, já sofria desde a época lá das negociações com o Tite. O Fabinho Soldado fez todo o trabalho, com o aval do Augusto também, claro. Foi lá, viajou, se acertou com o Dorival. Não mudou nada, Luiz. O Dorival aceitou a proposta do Corinthians. O Dorival não acordou falando, agora eu vou pedir 3. Não existe novas exigências do Dorival. Não existe o pedido, né, pelo menos que a gente apurou, de 3 milhões de reais por mês. Isso não existe. O que existe é o presidente do Corinthians querendo recuar na negociação. E aí a gente vai ter que agora, né, aguardar até o fim da tarde para saber quem vai vencer esse braço de ferro. Se é o Fabinho Soldado ou se são esses amigos investidores do presidente, porque o que eu estou falando aqui não é nada ilegal, né? Não é nada ilegal. Ele tem os amigos dele, pessoas que, né, o ajudam, e essas pessoas querem outro nome. E ele está cedendo a pressão, né? Enfim, e agora não é justo também jogar nas costas do Dorival se algo der errado, né? Foi o treinador que pediu 3 milhões. Porque a novela, as histórias sempre acabam assim, né? O treinador pediu muito, se fosse. Muitas vezes acontece também. O treinador pede e não fecha. Mas não é essa a nossa apuração. Tanto por parte do Dorival, pessoas ligadas ao Dorival que eu confirmei, e por pessoas ligadas ao Corinthians. Eu estava no ar lá com o Hernan, tinham pessoas me chamando do Corinthians, tem pessoas que querem o bem do Corinthians, e estavam interessadas que essa situação vazasse, porque o Dorival era esperado hoje no Corinthians, no CT Joaquim Grava, para se apresentar aos jogadores e para conhecer o CT, e à noite estar na Neoquímica Arena acompanhando Corinthians e Racing do Uruguai já nas tribunas, nos camarotes. Então o Dorival já era esperado no clube, e de repente a diretoria vem e dá essa recuada e começa a se vender essa história, que a gente já conhece bem, né, para, se caso, né, realmente eles desistirem, jogar a culpa, né, no treinador, dizendo que ele pediu 3 milhões. E tem outro, hein? Os investidores querem o Luiz Castro, querem outro nome, mas não tem nada avançado com o Luiz Castro. Tá arriscado o Corinthians desistir do Dorival e ter que recomeçar do zero, e não tem ninguém. O Fabinho é o cara que tá fazendo a coisa certa na negociação, e o Dorival também. O Dorival já aceitou, ele tá tudo encaminhado. A reunião agora com o Edson Codor, que é o cunhado e empresário do Dorival, é simplesmente para colocar tudo que foi conversado no papel e rabiscar. Só que aí começa essa pressão, né, de outro nome, o presidente quer outro nome, a gente vai ter que aguardar. Se o Augusto fazer o certo, que já tem um técnico em mãos aí, que é o Dorival Júnior, se vai dar certo ou não vai, ninguém pode, né, falar, mas é o ex-técnico da Seleção Brasileira, que ganhou uma Copa do Brasil, ganhou duas Copas, né, do Brasil, e uma Libertadores recentemente, aí, nos últimos 3 anos. Então, é o nome que está na mão do Corinthians. Basta agora o Corinthians, né, na reunião de hoje, confirmar tudo. O Dorival, tá? Pessoas que eu conversei com o Dorival, até para, né, já me alonguei bastante. O Dorival, na cabeça dele, a reunião hoje é para assinar e fechar. Se não fechar, é porque o Corinthians recuou, e não é porque o Dorival pediu 3 milhões. E é importante também a gente falar outra situação que foi muito ventilada no torcedor e saiu em noticiário e tal, que o Edson Codor teria, o empresário do Dorival estaria fora do Brasil, e aí teria atrasado toda a negociação, e quando conversaram com ele puxou uma negociação para um outro rumo. Não, ele estava em Araraquara, ele mora em Araraquara, onde a família do Dorival também tem casa, residência, e aí ele foi para Florianópolis para se encontrar com o Fabinho. E ele só foi para Florianópolis para encontrar o Fabinho porque o Dorival deu um sinal positivo para ele. Então o Dorival falou assim, Edson, pode vir aqui, o Fabinho está te esperando e tal. Isso seria no dia seguinte, seria ontem, né? Porque a primeira conversa foi na terça. E aí a minha fonte me diz o seguinte, se o Dorival deu o sinal verde para esse encontro, é porque já tinha aceitado. Ele não ia falar, vem aí conversar, vê se eles te dão uma grana a mais aí, vamos ver se a gente resolve. Não é assim.
E o Dorival tem muita experiência, é um cara muito grande, já está há muito tempo aí para ficar de molecagem, entendeu? Para ficar, não, beleza, vou mudar, quero 700, acordei e quero 700 mil a mais. O Dorival não precisa disso, né? O Dorival, inclusive, está recebendo uma rescisão da CBF. Bolsa ali não é o problema, né? Não é uma questão financeira, é uma questão de processos e acertar. E não consigo entender, e aí eu vou colocar aqui para vocês uma opinião minha. Eu não consigo entender por que o Corinthians está demorando tanto para fechar com o Dorival. É um cara extremamente vencedor nos últimos anos, é um cara que já passou por rebaixamento, já passou por várias situações, trabalha com moleque, trabalha com base, trabalha com jogador experiente, com jogador encostado, com jogador feliz, com jogador triste. Ele é um cara que sabe lidar com esse tipo de pressão. Então, não consigo entender essa demora do Corinthians. É um nome muito de peso no mercado, né? Por mais que o trabalho na seleção brasileira tenha deixado a desejar, os últimos trabalhos em clubes dão uma chancela muito valiosa. Era um Flamengo que não conseguia ali se reerguer depois do Jorge Jesus. Teve Rogério Ceni, é verdade, mas o Dorival chega e vence uma Copa do Brasil, vence uma Libertadores, dá um título inédito para o São Paulo, que foi a Copa do Brasil tão desejada. Então é um técnico que tem uma chancela e tem esse selo de seleção brasileira. Agora, Samir, ouvindo aí tudo essas informações que você está nos dando aqui, não é pouco prudente por parte do presidente do Corinthians, do Augusto Melo, recuar neste momento, porque já teve a frustração com o Tite. Ele já teve que voltar à estaca zero e realmente agiu muito rápido para ir atrás do Dorival no mesmo dia. Mas aí o Dorival está praticamente certo, um nome de peso, como a gente está falando aqui. Recua para tentar a possibilidade de ir atrás de um Luiz Castro, que já namorou com o futebol brasileiro diversas vezes e não voltou desde que ele saiu do Botafogo, que já disse um não para o Santos. Não é um pouco, assim, imprudente, vamos dizer assim, um Corinthians que precisa de um treinador nesse momento? Muito, muito imprudente, né? Mas o futebol tem essas coisas, né? Esses negócios. E são investidores que, né, já ajudaram, né, o Augusto Melo. Então ele ouve bastante esses investidores, ele ouve muito o Fabinho também. Eu ainda acho que no final vai pesar, né, a influência do Fabinho, a vontade do Dorival e o bom senso, e o contrato vai ser assinado hoje. Ainda acredito muito, né, como eu falei, né, pelo lado do Dorival, ele vai assinar o contrato hoje. Então, o Dorival quer realmente treinar o Corinthians, ele quer ser treinador do Corinthians, ele tá focado nisso. Não existe São Paulo, né? O Hernan tá aí, ele traz as informações. As pessoas acham que o Dorival tá pedindo muito, porque não tem São Paulo. O Dorival quer comandar o Corinthians, é a chance dele. Chegou o dia, né, dele ser treinador do Corinthians. É o único clube de São Paulo que ele não treinou. O Corinthians, apesar, né, da bagunça no comando, da diretoria, o Corinthians é muito grande, são 35 milhões de torcedores, tem um baita de um estádio, tem estrutura. Ele quer treinar o Corinthians. Agora, a gente vai ter que aguardar até o fim da tarde para saber, né, se o presidente vai realmente recuar Cara, ou vai negócio. fazer valer tudo que foi conversado já. Porque a vontade, se depender do Fabinho Soldado e do Dorival Júnior, o Dorival Júnior será o técnico do Corinthians. Agora, né, basta saber se o presidente corintiano, né, vai confirmar, né? Porque o Dorival é um bom nome, né? Vocês estavam falando aí dos títulos do Dorival. Muita gente acha que ele ganhou com o Flamengo porque o Flamengo era uma seleção, um baita time, um baita elenco. Mas depois do Jorge Jesus, muitos passaram por lá e não ganharam. Paulo Souza, Domenech, Vitor Pereira. Vocês podem me ajudar aí. Tem mais aí. O Renato Gaúcho também não ganhou a Paulo Libertadores, não ganhou o Souza passou pelo Brasileiro. Flamengo nesse período, né? Enfim, são vários treinadores que passaram pelo Flamengo e não ganharam, Sim. né? Então não é porque era o Flamengo que o Dorival ganhou. Não, o Dorival, para mim, é o nome que o Corinthians realmente tem que focar no momento, e já acertou com ele, já acertou bases salariais, projeto, tempo de contrato, tudo. Agora, repito, se o Dorival não fechar com o Corinthians, não é por conta do Dorival, tá? Pessoas próximas ao Dorival falam, não esfriou nada, né? Tem até colegas nossos, inclusive, dizendo que fechou, que vai assinar hoje à tarde. Continua na mesma, é que o Hernan iniciou de primeira falando, continua na mesma, a expectativa, né, é para fechar. Se não fechar, é porque o Augusto ouviu os investidores e aí vai partir para outro nome e vai desistir do Dorival.
A gente vai ter que acompanhar essa história ao longo desse dia, né? Inclusive, a gente está aqui com a câmera fechada, tá eu aqui e Samir enquadrados, porque André Hernan foi atender uma ligação, ele vai apurando aqui durante o programa. Ele já está chegando aqui para nos contar mais sobre essas apurações. Aliás, pode abrir aqui, tem a ver com o Corinthians ou a gente segura? Epa, então a informação chegando aqui na hora, hein, gente? Pode abrir na geral aqui, ó. Hernanzito saiu para atender o telefone, a gente sabe como ele fica aqui na apuração. Não, e aí, assim, Hernan, conta. a questão toda vai muito no que a gente está falando aqui, e eu fico até muito feliz, porque assim, é uma fonte que me ligou agora, uma fonte acima das fontes assim que já são muito boas, que trazem o bastidor e o dia a dia, e a negociação e o bastidor dessa negociação, né? E assim, a informação que eu acabo de receber é que do lado do Dorival Júnior, do lado do seu staff, todas as pessoas da comissão técnica já estão de sobreaviso de que o negócio vai fechar positivamente hoje à tarde. Está todo mundo de sobreaviso. Então, tipo assim, ó, entre eles, comissão técnica, empresários, todo mundo, hoje à tarde fecha. Fica todo mundo esperto aí, porque a qualquer momento, hoje à tarde, vai fechar esse negócio. Então, estou trazendo o lado Dorival, tá? Lado Dorival, a expectativa é de, cadê? Onde é que eu assino? Daqui o papel e a caneta. Bom, então, grande avanço, hein? Se essa situação não der certo, é como o Samir falou, vai ser muito mais o movimento do Corinthians. Do lado do Dorival, ele está com a caneta cheia de tinta, esperando para assinar. Olha só, informação importante aqui no De Primeira, chegando aqui de última hora, e as atualizações, hein? Tanto do Samir quanto do Hernan, as apurações deles, que aliás uma vai ao encontro da outra, a gente entende aqui o passo a passo dessa apuração, pelo lado do Dorival tudo certo, e agora tá vendo se o Corinthians vai realmente com tudo pro negócio, para só assinar e ele assinar como novo técnico do Corinthians e ser anunciado já, ou se tem algum tipo de recuo por parte do Corinthians. Ô Samir, dando tudo certo, um cenário otimista aqui que a gente está pensando, né? Você imagina que o Dorival já chegue, né? Você inclusive disse que ele já era esperado no CT, até para conhecer os jogadores, já acompanhar a partida de hoje contra o Racing na Neoquímica Arena pela Copa Sul-Americana. Uma previsão já de estreia no fim de semana contra o Flamengo no Maracanã. Já seria uma grande estreia, né? É uma grande estreia, né? O Dorival tem aí as suas, os seus momentos aí com o Flamengo, né? A sua rivalidade, e seria uma grande estreia, né, no Maracanã. Eu lembro que em relação à negociação com o Tite, eles estavam discutindo para o Tite talvez estrear na semana que vem, né? No caso do Dorival, não. Se ele realmente assinar o contrato hoje, tem tudo para, né, estar talvez na Neoquímica Arena, não é certeza, né? Até porque aconteceu tudo isso. Ele era esperado pela manhã, viu, Luísa, no CT Joaquim Grava. Eu conversando com fontes importantes lá do Corinthians, elas falavam assim para mim, Samir, sempre tem que ficar com o pezinho atrás, né? Mas dessa vez eu acho que não vai melar, não. Acho que é ele mesmo, inclusive, está sendo esperado aqui pela manhã. Aí ele não aparece pela manhã e surge toda essa situação, que ele fez exigências, pediu mais, não pediu 3 milhões, não fez exigências, o que ele acertou com o Fabinho, né? Está acertado, o Fabinho também, né, não vai fazer nenhuma outra exigência em relação ao Corinthians, né? O que poderia acontecer é isso daí que a gente está falando. Essas notícias surgiram hoje por conta dessa pressão. É gente pressionando para realmente melar o negócio, porque tem outros interesses, outros técnicos, né? Na pauta para querer colocar no Corinthians, e o presidente, o presidente do Corinthians, ele sofre esse tipo de pressão. Ele é assim, o Augusto Melo. Então, se tudo ocorrer bem, foi o que eu já falei aqui. O Dorival quer muito treinar o Corinthians e só não vai ser treinador do Corinthians se o Corinthians não quiser. Se não assina hoje, como o Hernan também já falou aí, a caneta já está, né, cheio de tinta aí, é só para rabiscar. Na verdade, é colocar tudo, alinhar assim os últimos detalhezinhos no papel e assinar o contrato para que ele assuma o Corinthians até o fim da próxima temporada. E já treine o Corinthians, inclusive, né, comande o Corinthians na partida contra o Flamengo no próximo domingo no Maracanã.